Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Já se ajeita, hoje o programa está uma bênção muito especial. Os quadros hoje vão edificar a tua fé. Então já se ajeita aí para começar, dá o like, compartilha para os grupos aí do WhatsApp. Hoje o programa está maravilhoso. Vamos lá para o nosso primeiro quadro, o Podcast Ágape. Meus irmãos, muito bom. Nós estamos aqui no nosso Podcast Ágape, esse quadro bacana. A cada semana recebemos aqui convidados especiais. Estamos aprendendo muita coisa. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber aqui a nossa irmã em Cristo, a nutricionista Ana Amélia. Está sempre conosco aqui, nos edificando. E hoje falaremos de um assunto muito legal, tenho certeza que vai te edificar. Ana, aperta minha mão aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Cumprimento o pessoal aí. Boa noite, a paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, povo de casa. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouco do meu conhecimento, do meu trabalho, aqui com vocês para agregar também na vida de todo mundo. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto, pessoal que é membro aqui que da igreja sabe, estamos aqui com uma quantidade de mulher grávida, misericórdia, não sei se é o bebedouro ali, eu só sei que tem muitas mulheres grávidas. Ana, conta aí, você... Eu, a Larissa... Larissa, Nayara... Samanta... A Estefânia, Amanda... Amanda, que já está quase ganhando... E sem contar aquelas que foram mães agora, a Laís, a Josi, a Samara. Isso. Não é? Uhum. Então, baseado nisso, pessoal, nós estamos aqui com uma profissional da área. Ana, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão de gravidez, de nutrição, mas fala também um pouquinho da sua experiência como mãe. Eu não sei se todos aqui sabem, mas acho que você já contou seu testemunho aqui. Você tinha até uma dificuldade de engravidar e hoje esse filho aí que está sendo gerado, a gente sabe que é fruto da mão poderosa de Deus. Então, só de início aqui, conta pra gente um pouquinho da sua experiência e depois a gente entra um pouquinho na área de nutrição. Então, eu já estava tentando engravidar desde dezembro do ano passado. Deus colocou o desejo no meu coração e a gente começou a tentar, porém, devido a alguns problemas uterinos, tinha endometriose, cisto no ovário esquerdo, cisto hemorrágico no ovário direito, tinha vários problemas de saúde. Porém, quando eu fui no médico em abril, ele perguntou se eu queria alguma intervenção, eu falei, não, deixa eu tentar do modo natural mesmo, vou fazer a minha parte. E foi aí que eu comecei a buscar mais conhecimento nessa área da fertilidade, da alimentação voltada para a fertilidade, que até então não era uma área que me chamava muita atenção. Mas aí eu comecei a estudar, aprofundar, comecei a fazer uma alimentação, uma dieta voltada para isso. E com 4 meses que eu estava me alimentando bem, fazendo atividade física, claro, na igreja, buscando, fiz propósitos com Deus, tratando muito também a minha mente, fiz terapia. Aí Deus me deu essa graça aí, de conseguir engravidar da minha Sara, Inclusive, eu já estou de 18 semanas, estou na segunda semana do 5º mês. Então, foi algo que Deus começou a trabalhar na minha vida primeiro e, através da minha vida, Ele começou a colocar esse desejo no meu coração de atender mais mulheres com essa mesma dificuldade. E foi através disso que eu comecei já fiz até um grupo, que eu coloquei o nome de Prepara Mamãe, e tem até um dedinho seu no nome, depois eu vou te falar o porquê. Que legal, que bom. E eu criei esse grupo e a gente trata sobre alimentação, sobre a parte espiritual e sobre a parte da mente também. E essa área, então, já era uma área que você que dominava antes ou nasceu depois da sua gravidez? Não dominava, não era uma coisa que me chamava atenção. Não é um assunto muito falado, né, Ana? Não me recordo de ouvir sobre isso. As pessoas não falam muito, pastor, por quê? Porque antigamente, quando você pega a idade mesmo da mulher engravidar, é a partir dos 20 anos. É dos 20 aos 30. Com o passar do tempo, as mulheres estão engravidando mais tarde. Então, elas estão tendo dificuldade em engravidar e por isso foi levantado muito esse questionamento da fertilidade para ajudar aí nesse processo. E o que você tem achado dessa nova experiência? Você tem gostado como nutricionista? Você aprendeu muita coisa? Tenho aprendido. É um desejo do meu coração de me especializar futuramente também para trabalhar mais a fundo.
E eu confesso, né, para o senhor que é muito bom você ver um paciente emagrecendo, né, ganhando massa muscular, mas você receber uma mensagem falando que a pessoa conseguiu realizar o sonho de um positivo é algo que eu não consigo mensurar. E foi algo que definitivamente veio do coração de Deus para a minha vida. Eu fiquei ali relutando, será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer? Né, o famoso fleumático aí que fica... Nós dois somos fleumáticos, né? Que fica rodeando, é isso mesmo. Aí Deus foi revelando para mim. E a prova viva disso foi esse primeiro grupo que foi, graças a Deus, um sucesso. E de 25 mulheres, já teve 3 positivos. Antes de nós passarmos aqui para a próxima pergunta, fala um pouquinho desse seu grupo aí, como que funciona. Talvez tenha alguma mãe querendo que participar. Como que faz? Então, ele é um grupo, né, através do WhatsApp. Né? Isso. Aí nele eu tenho ali um cardápio, 2 cardápios que eu disponibilizo para as participantes. E a gente faz pelo menos 3 lives no período de 10 dias. Nesses 10 dias eu mando o áudio todos os dias de manhã com um devocional. Aí eu falo sobre Ana, já falei sobre a mãe de João Batista também, Isabel. Falei sobre Isabel. Então, a gente trabalha a parte espiritual, trabalha a parte da mente também, porque muitas coisas que às vezes atrapalham também engravidar é aquele pensamento que limita, meu Deus, eu já estou velha, meu Deus, será que eu vou conseguir? Sim. Então, a gente trabalha muito essa parte também da mente, só que é só 10 dias, porém é como se fosse um intensivão. Aí tem a dieta, a gente faz as lives, tem os áudios no grupo do WhatsApp, e através disso as pessoas às vezes abrem a mente, é um divisor de água para algumas coisas que as pessoas não estavam percebendo, entendeu? Aí eu peço o exame, vejo os exames, faço a suplementação adequada. Então é definitivamente aquilo, é o prepara a mamãe, por quê? Porque é você preparar o seu corpo, preparar a sua vida para receber a bênção que Deus vai te dar. E tem vagas ainda? Tem, vamos abrir aí turma para fevereiro. Então, mulherada, não perde tempo não. Ô, Ana, vamos lá. Agora aqui na igreja tem várias mulheres grávidas, como que a alimentação influencia nisso tudo? Explica para nós, por favor. Então, a mulher, ela já nasce com uma contagem de óvulos, né? E a partir do momento que ela vai ficando mais velha, que ela vai entrando na menopausa, ela vai perdendo esses óvulos. Vai diminuindo, né? Isso. O homem não. O homem está sempre produzindo ali, né, os espermatozoides, porém, com a idade, ele também vai perdendo qualidade e quantidade. Sim. A nutrição, ela ajuda o quê? Na qualidade do óvulo, da implantação do embrião, da qualidade do endométrio. A gestação também, se tem uma alimentação saudável, vai ajudar, vai evitar o risco de diabetes estacional, pré-eclâmpsia, várias complicações também durante a gestação. Sim. Então, o que é interessante, pastor? Eu falo que o corpo da mulher é como se fosse um aquário. Imagina um aquário todo sujo, com água suja. Sim. O peixinho vai querer ficar lá dentro? Ah, não, tadinho. Então, imagina agora um corpo preparado para uma gestação, com uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, né, oleaginosas, que é muito importante também, castanha, nozes. A gente chama até de uma alimentação mais voltada para a mediterrânea, que é mais natural possível. Eu estava lendo, só uma nota aqui de rodapé, tem um neurocientista, médico neuro, ele chama Pedro Calabres, muito requisitado, muito inteligente nessa área. Ele falou muito sobre essa dieta do Mediterrâneo, eu fui pesquisar. Ela é dieta excelente. Bacana, né, Ana? A gente chama isso de dieta limpa. O que isso quer dizer? É com alimentos que Jesus deixou para a gente mesmo se alimentar. Por causa dessa dieta, os países onde adotam são pessoas que têm qualidade de vida. Muita qualidade de vida, vivem mais tempo. Isso. É porque o consumo de industrializado, de açúcar, de farinha, é muito baixo, ou quase zero. E prioriza mais, né, frutos do mar, sim, sementes. Eu até pesquisei. É muito interessante. Não é fácil, né, pastor? Igual eu falo, eu fiz aí 4 meses desse tipo de dieta, reduzi completamente, só que eu falo que é muito satisfatório, por quê? Uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa obesa, ela tem ali uma resistência insulínica, aí essa resistência insulínica vai atrapalhar também nessa questão hormonal, na ovulação, sim. Então elas têm mais dificuldade de engravidar. Sim. Então, quando ela consegue conquistar um peso mais saudável, ela vai ter também uma gestação mais saudável. Eu até falo, por exemplo, eu atendo pacientes que querem engravidar. Por quê? Porque eu gosto de ensinar elas primeiro a comer, a melhorar a alimentação, para depois engravidar. Porque imagina uma grávida, com os hormônios tudo bagunçado, sim. Com fome o tempo inteiro e querendo fazer dieta. É mais complicado. Sim, né? Então, eu falo que começa um processo preparatório primeiro, dela se preparar, e melhorar o hábito antes de engravidar. Ana, a alimentação influencia também na mulher que quer ficar grávida ou não tem nada a ver?
No caso que ela está querendo engravidar. Isso. Sim, por quê? Porque vai melhorar a qualidade do óvulo, entendeu? Entendi. E até o homem também influencia. Por exemplo, homem que ingere bebida alcoólica, Sim. que fuma, que não faz atividade física, Sim, tudo isso também vai prejudicar. Influencia, verdade. Então, faz total diferença. É igual eu falei, é como se a alimentação dela preparasse o corpo dela, um aquário, para que o óvulo fosse fecundado e ela conseguir levar a gestação adiante. Porque qual que é o medo de uma grávida? Ela engravidar e ela ter um aborto espontâneo, que é muito comum. E a falta de vitamina, uma má alimentação, uma qualidade de vida não tão boa pode prejudicar nisso também. Entendi. Ona, e quais os alimentos assim são recomendáveis para uma mulher que está grávida, né? Que está querendo engravidar, desculpa. Eu gosto muito de montar um cardápio que vai gerar uma variedade maior, volumes, porém mais baseado nessa dieta mediterrânea. Sim. Nem, por exemplo, de manhã a gente indica que tomar um suco verde igual agora nesse calor. Isso. Logo de manhã, rico ali em fibra, muita água. Aí a gente coloca fontes de proteína magra de manhã, os ovos mexidos, né, com queijo. Castanha, nozes, avelã, tâmaras, tudo isso, tudo da Mediterrânea. Isso antes de engravidar? Antes de engravidar. Entendi. A carne vermelha a gente evita também, porque a carne vermelha, às vezes, ela sobrecarrega também o fígado, porque ela é mais difícil de ser digerida. Sim, seria uma carne uma carga maior, Entendi. Isso. Então, a gente tenta focar mais no frango, no peixe. Uma carne branca, né? Na carne branca, entendeu? Então, definitivamente uma alimentação bem mais leve, preparando o corpo para isso. E, é claro, não vai deixar de comer. Ana, mas eu gosto muito do meu pão. Ana, eu gosto muito do macarrão. Não é que ela deixa de comer, mas só que ela reduz... A quantidade certa, né? Isso, reduz uma quantidade. E quando a mulher está grávida, a dieta muda também? Quando ela já conseguiu Aí a gente não faz uma dieta com uma quantidade menor de calorias. A gente ajusta as calorias, porém com qualidade na alimentação. Por exemplo, dá muita fome. A minha estratégia, o que eu faço? Eu pego melão. Melão a cada 100 gramas tem 30 calorias. Aí eu pego ali uma bacia de melão, melancia. Melancia eu gosto. Então, melão já não aí você vai muito comendo, aí você come uma quantidade grande e tem poucas calorias. Agora, se você pegar essa fome e comer pão... Meu Deus. Aí é mais complicado. Gente, que assunto legal, né? Para as mamães aí, para as futuras mamães, vão anotando aí para você não deixar de perder. Para você não perder, desculpa. Ana, agora fora a alimentação, o que você acha também que influencia na fertilidade? Então, pastor, eu falo que esse que é o diferencial que a gente tem que trabalhar muito. A mulher, qual que é o órgão feminino da mulher? É o útero, né? Sim. Então, muitas das vezes a mulher que ela não se coloca no papel de esposa, que ela é aquela pessoa resolutiva, que ela quer resolver as coisas dentro de casa, que ela não deixa o marido tomar frente das coisas, que tudo é ela que paga a conta, ela que faz não sei o quê, ela que resolve. Sim. Isso já foi comprovado cientificamente que as mulheres muito resolutivas são as que mais têm problemas no útero, por conta disso. Não sabia. Porque elas querem assumir um papel que não é dela. Por isso que eu falo que a resposta de tudo está na Bíblia, né? Se a mulher deixar o homem ser o cabeça, se ela assumir o lugar dela de esposa, isso também facilita o órgão reprodutor funcionar da forma correta. Sim. Então, o que eu falo muito, enfatizo muito também com as pacientes? Deixa o seu marido ser marido, entendeu? Seja esposa, começa a preparar a sua casa, a sua vida para ser mãe. E começa também a profetizar. Eu falo que isso faz muita diferença, pastor. O meu útero vai gerar. Sim. Eu já sou mãe, Deus já colocou esse desejo no meu coração, só estou esperando ele me entregar o meu filho. Isso aí. Tanto é que uma das palavras também, que foi até o senhor que disse na pregação que veio o nome do Prepara Mamãe, foi quando o senhor falou assim, que você acha que você está esperando em Deus, mas é Deus que está esperando por você. Então se prepara. Verdade. Então eu falei assim, então definitivamente deixa eu preparar a minha vida. E foi onde eu desvinculei o consultório da minha casa e comecei a olhar para a minha casa nova, falando que aqui vai ser o quarto do meu filho. Isso. E eu profetizo que o meu útero vai gerar, no momento certo, Deus vai me dar um filho. E eu não quero apenas um filho, eu quero um profeta para honrar o nome do Senhor, para ser profeta da casa de Deus. Então tipo assim, tem pessoas que pensam assim, eu quero engravidar, mas eu tenho endometriose. Não é assim, eu quero engravidar. Porém, eu tenho endometriose, mas isso não é um empecilho, porque Entendi. Eu sei que se estiver debaixo da vontade de Deus, vai acontecer. Então, além da gente fazer a nossa parte, né, que Deus entra no impossível, mas nós temos que fazer o possível. Claro. Então, se você cuida da sua alimentação, tem qualidade de vida, faz uma atividade física e ainda busca trabalhar a sua mente, ter um bom relacionamento em casa com seu marido e ainda busca a Deus, faz propósito com Deus, não tem como dar errado. Então, eu falo que tem que alinhar os 3, que é onde a pessoa consegue ter um sucesso para conseguir engravidar.
Ô, Ana, muito bom. Que pena que está chegando ao fim. Ô, Ana, e o segredo dessa mulherada engravidar tudo de uma vez? O que você acha que foi isso aí? Foi tudo combinado? Nós temos aqui 4 amigas, a Larissa, a Ana, a Samanta e a Nayara. Todas elas, foi combinado? Conta para nós aí, o que vocês fizeram? Então, eu já estava tentando há um tempo, né? Sei. Aí as minhas amigas sabiam e elas sempre acompanharam muito a minha história de vida, né? O meu testemunho. Inclusive, a Nayara falava que ela pensava que ia demorar um pouco mais a engravidar, mas vendo o nosso testemunho, ela animou, o Arthur já queria, aí eles animaram a tentar mais rápido. A Samanta, ela foi através da vida da Betânia, que profetizou, aquilo foi entrando dentro do coração dela. Então, foi muito assim. Uma foi inspirando a outra, sabe? Mas eu quero até ressaltar aqui uma coisa que eu achei muito bacana em relação à amizade mesmo. A Samanta até falou assim, um dia eu posso até engravidar de novo, mas primeiro eu vou esperar a Ana engravidar. Eu quero a bênção dela primeiro. Legal. Aí, através da minha, aí foi o Lucas também, se disponibilizou ali, sim. Aí a Larissa engravidou. Só que a diferença foi tipo assim, eu levei mais ou menos uns 9 meses, a Larissa foi, eu acho que uns 5 meses tentando, a Nayara uns 3, 4 meses e a Samanta com 2. Porque a Samanta já tem filho, né? Normalmente quem já tem filho tem um pouco mais de facilidade. Vou ter que aumentar o berçário ali agora, né? Vai. Ana, para nós encerrarmos aqui, fala as considerações finais aí, né? Pode convidar a mulherada para participar do seu grupo mais uma vez, só para nós encerrarmos aqui esse momento. Então, se você tem o sonho aí de ser mãe, se é o sonho do seu coração, se você tem medo, se você tem anseios, ou se você já está tentando há muito tempo e não consegue, às vezes tem um pontinho, uma coisinha ali que Deus está querendo tratar, está querendo te preparar para poder te entregar, né, a sua bênção, que filhos são heranças do Senhor. E eu falo muito isso, eu falo que Deus não trabalha mediante a dúvidas também, Deus gosta de que o nosso coração esteja aberto para receber as bênçãos dEle. Então, onde tem aquela dúvida, será, eu acho que Deus está querendo preparar ali para ter uma certeza para entregar. Porém, não importa qual que é o diagnóstico terreno, o diagnóstico final é de Deus. Tanto é que o médico falou para mim que as chances de ser natural eram possíveis, mas eram pequenas. E eu consegui ali no período pequeno, para mim foi pequeno, porque eu vi a mão de Deus em tudo. Então, não importa qual seja o diagnóstico terreno, quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele se a gente confiar e acreditar que Ele vai fazer. Aperta minha mão aqui. Ana, obrigado. Pessoal, que bate-papo. Quero agradecer a Ana, sempre disposta aqui a nos ajudar. Acredito que vocês saibam, ela é esposa do Mohamed, de um personal trainer também maravilhoso. Se você quiser associar a nutrição com o personal, procure a Ana que ela vai te indicar o Mohamed, está sempre aqui conosco também. Pessoal, assim a gente encerra o nosso podcast. Dá o like, compartilha e fica conosco que tem muita coisa boa aqui no programa. Valeu! Quero agradecer a Ana por esse bate-papo aqui tão legal, tá uma mulherada grávida aqui. Ana, obrigado. Agora vamos para o quadro da nossa querida irmã Adrila e a Giovana. As duas estão com um quadro aqui legal, o texto com contexto, para você não falar a Bíblia de forma torta. A palavra está aí com vocês, Adrila e Giovana. Olá, meus amigos, cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para iniciar mais um quadro do texto com contexto. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um episódio desse novo quadro da TV Ágape. Hoje a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre um tema também muito conhecido no meio cristão. Uma passagem que está em Romanos 8, que vai falar sobre o amar a Deus. Aqui especificamente a gente pegou o versículo 28, então Romanos 8, 28, que vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma frase que as pessoas usam muito no dia a dia, às vezes quando alguém está passando por alguma adversidade, alguma dificuldade, elas usam essa frase para, de certa forma, tranquilizar alguém. Para falar, nossa, se você ama Deus, então você pode ficar despreocupado que todas as coisas vão cooperar. E aí, às vezes, a gente é levado a um sentido de que basta você amar a Deus. Se você disser que ama a Deus, independente da sua forma, o seu jeito de amar, tanto faz, que todas as coisas vão cooperar e tudo vai dar certo. Essa é uma aplicação que é muito comum no meio das pessoas, não só no meio cristão. Então hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o que é o amar a Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O que é esse amar? Antes da gente entrar no mérito dessa passagem, né, que é uma passagem muito importante, eu acho válido a gente falar um pouquinho dos precedentes dessa passagem.
Se você pegar Romanos 8, você vai ver que é uma passagem muito importante, porque ela vai falar sobre a filiação, sobre a adoção, né? Então, vale a pena você entender, porque agora, vivendo essa nova forma de viver através do Espírito e não mais pela carne, nós somos filhos de Deus. Então, não é uma passagem para você ler isolada. Leia completamente, né, o versículo 8 completo, porque tem grandes ensinamentos. A primeira parte vai falar da liberdade em Cristo, né, que nós temos a partir de quando nós aceitamos e assumimos Cristo na nossa vida. O peso, o jugo do pecado já não nos domina mais. Depois vai falar sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Então, hoje nós não somos mais guiados pela carne, mas sim pelo Espírito. Então, antes de nós entrarmos no mérito dessa passagem, que é uma passagem, como a Giovana falou, muito importante, né, no meio cristão, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8, porque vale a pena você conferir em casa, porque tem pérolas aí que precisam ser lidas e entendidas para a nossa jornada cristã. Primeiro ponto que é importante a gente falar é sobre a liberdade em Cristo. Já não há mais condenação para aquele que vive em Cristo. Nós somos justificados pela fé. Então, o jugo e o peso do pecado, né, o castigo do pecado, já não fala mais sobre nós, já não fala mais para nós. Segundo ponto, sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Hoje não é mais a nossa carne quem nos governa, mas sim o Espírito Santo quem nos governa e nos guia. E essa é a forma que nós temos de agradar a Deus, porque andar pelo Espírito assim, aí sim, nós vamos agradar o Senhor. Depois, nós vamos entrar numa parte muito importante da Bíblia, que é a adoção como filhos de Deus. Nós precisamos entender que hoje nós não somos mais criaturas, mas a partir de quando nós entendemos a vida guiada pelo Espírito, nós somos filhos dele, guiados e adotados como filhos dele e dividindo aí a glória com Jesus Cristo. E no final, Paulo ele fala sobre a esperança no sofrimento, né? Ele vai falar que os cristãos vão enfrentar uma era de sofrimento, mas que essas provações não vão ser o fim dos cristãos. Então, leia o capítulo 8 todo, não só essa passagem, porque é uma passagem que vai trazer grandes ensinamentos para a sua vida. Então, por que então esse versículo é interpretado errado? Como foi falado aqui, as pessoas levam para um sentido que se a gente disser que ama a Deus, Ele satisfará todos os nossos desejos da forma que, vamos dizer assim, que a gente acha melhor. Então, qual seria a forma correta de amar a Deus? O que a Bíblia diz sobre a maneira correta de amar a Deus? O capítulo 14 de João, Jesus ele vai falar durante todo o capítulo sobre o que seria o amor, a forma que Deus se agrada do amor entre os irmãos, da forma que ele recebe o amor. E aqui no versículo 15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Que eu vou citar alguns versículos específicos desse capítulo 14 de João. Posteriormente, no versículo 21 vai dizer: quem tem meus mandamentos e lhe obedece é esse que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Posteriormente, também no versículo 23 e 24 vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Ou seja, biblicamente falando, o amar a Deus ele está atrelado à obediência, a obedecer à palavra, aos mandamentos que Deus deixou aqui, testificados pela presença de Jesus. Quando Jesus veio aqui, ele nos ensina a obedecer acima de tudo o que a palavra diz, o que Deus enviou para a gente através dos seus mandamentos, através da lei, através principalmente da Bíblia. Então, qual que é a relação da obediência com o amor? Quero que você abra sua Bíblia em João 21 e nós vamos entender na prática essa linguagem do amor de Deus aqui que a Giovana acabou de falar, que é a obediência. Deus se sente amado quando nós obedecemos. E agora eu vou mostrar para você na prática que realmente isso acontece. Abre, como eu disse, no capítulo 21 de João e você vai ler a partir do versículo 15 juntamente comigo, que fala assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Isso aqui é uma passagem onde Jesus ele reaparece novamente para os seus discípulos, em especial para Simão Pedro, né, para Pedro. E ele pergunta 3 vezes consecutivas para ele, Pedro, tu me amas? E as 3 vezes, Pedro logicamente responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que você consegue perceber que não foi suficiente falar que amava a Deus? Da mesma maneira acontece para as nossas vidas. Não é suficiente você dizer para Deus assim, Deus, eu te amo, do meu jeito, mas eu te amo. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. Independente de como eu esteja vivendo, independente se a minha vida é correta e agradável aos seus olhos, o Senhor sabe que eu te amo. Isso aqui é uma desculpa que muitos de nós usamos, inclusive, para viver uma vida pecaminosa, né? Tipo, eu peco, mas Deus sabe que eu amo Ele. Lá no fundo tá tudo certo. Só que a palavra de Deus não é bem assim. Você consegue perceber que em todas as vezes que Jesus perguntou para Pedro se ele o amava, ele deu uma ordenança para Pedro. Então, cabe a nós entender que amar a Deus não é falar que ama, mas é cumprir a ordenança que ele nos entregou. Então, Pedro tinha que cuidar dos cordeiros, depois apacentar as ovelhas, depois cuidar das ovelhas. Então, o amor está atrelado à obediência. Tu me amas? Sim, então cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Então obedeça os meus mandamentos. Tu me amas? Então guarda a minha palavra. É sobre isso que Deus está falando. Se aquele que me ama é aquele que me obedece, nós precisamos validar esse tipo de sentimento que nós temos em relação a Deus. Não basta a gente falar que ama, nós precisamos obedecê-lo. E um ponto importante de destacar é que até na nossa vida cotidiana, o amor ele está atrelado com atitudes, não só com palavras. E na Bíblia não seria diferente, expressar o amor para Deus também será com atitudes. E essa atitude aqui, no caso, será a obediência. Então, às vezes, vocês se perguntam, beleza, mas se eu obedecer a Deus, tudo o que eu quero vai acontecer? A resposta é não, infelizmente não. Porque esse versículo ele não pode ser usado também como uma forma de barganha. De se eu disser que eu amar a Deus, se eu falar que eu vou obedecer, Deus vai fazer tudo que eu quero. Não é uma forma de barganha. Se usarmos isso como uma forma de barganha com Deus, estaremos distorcendo a palavra, tirando o contexto desse texto em específico. Então, dizer que se eu obedecer a Deus, Ele vai me dar tudo que eu quero, é uma coisa errada a se falar. O certo é o quê? Você obedecer de fato, você ter uma vida de obediência, ter uma vida de renúncia, ter uma vida de corretidão, de ser correto, seguir a palavra, seguir o que a Bíblia fala, e só assim você vai ter uma garantia que Deus vai estar agindo para o bem daqueles que obedecem. Isso não significa que você não vai passar por tribulação, que você vai passar por dificuldade, você vai passar sim, mas você vai ter a segurança que Deus está a favor de você, que Deus estará agindo para o seu bem. Então, que todas as coisas vão cooperar porque Deus estará no controle, Deus estará na direção e Deus estará na sua vida se você obedecer. Existe um versículo que está em Romanos 12:2 que vai falar, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus agir ao nosso favor não é fazer aquilo que a gente deseja sempre, mas significa que Ele vai cumprir com a vontade dEle, atrelado à nossa obediência. Então, obedecer não tem que ser uma forma de barganha, mas tem que ser um privilégio para nós, porque a nossa carne ela nos inclina para o mal, ela nos inclina para o pecado. Mas aquilo, se a gente segue a palavra, se a gente não negocia aquilo que a Bíblia diz que é o correto a se fazer, nós estaremos sobre a vontade de Deus e sobre a mão dEle, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amem e obedecem a Deus. Então, hoje nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez que nós aprendemos que amar é obedecer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem a Deus. Então, espero que você tenha entendido esse versículo no seu coração. E não use ele de forma descontextualizada mais, mas use ele entendendo a essência do amor para Deus, né? Daquilo que Ele espera de nós, que é a obediência. Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo quadro. Até mais. Obrigado aí as meninas, estou gostando muito do quadro. Agora, a agenda da igreja para você saber os dias de culto, que eu quero te ver aqui. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração, de joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, aqui
quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, é onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Igreja Batista Agape, a igreja da sua família. O programa está maravilhoso, né? Já deu like? Já compartilhou? Bora! Quanto mais você compartilhar, e se você der o like, o YouTube ajuda a gente a divulgar esse programa. Agora é um quadro legal também com o Zilton e com o Alex, para você saber o que você está cantando. Eles pegam uma letra de uma canção e explicam para a gente. A palavra também está com vocês aí. Bom, meus amigos, hoje nós vamos fazer a análise da canção Oceanos. Ela é da banda Hillsong, uma banda americana, mas ela também foi regravada no Brasil por diversos atores, cantores, como a banda Kemuel, André Valadão e vários outros. E como vocês sabem, está aqui comigo o Alex, o nosso mestre em português e inglês. Então nós vamos pegar essas músicas que tem uma tradução para ele também estar trazendo um pouco do que a versão original diz. Então, Alex, pode começar a falar o que essa canção ela traz assim no seu conceito original. Boa noite, pessoal. De novo, é um prazer estar aqui, né, podendo contribuir mais um pouquinho com aquilo que a gente tem adorado e entoado das canções para Jesus, para Deus. Essa música, ela, na verdade, como o Zilton já disse, ela é uma regravação, né, da banda Hillsong, né, por vários artistas, uma música que fez muito sucesso, né, ela ficou, na verdade, por 61 semanas não consecutivas, como entre a top 10, né, top 1, top 3, nos anos aí de 2015, 2014, 2016, porque, assim, realmente é uma música que traz uma profundidade gigante com a mensagem dela, e uma música muito bíblica, né, Zilton, que conta uma história, né, ela relata ali um fato bíblico que aconteceu, o Zilton vai falar mais um pouquinho, e que vale muito a pena a gente entender. Depois eu vou estar lendo a tradução original sem trazer pro que foi cantado, né, para fazer sentido na música, só a tradução original para vocês entenderem também. Não é, Zilton? Sim, meus amigos, essa música ela foi baseada na passagem onde Pedro ele tem a sua experiência sobrenatural com Jesus de andar sobre as águas. Então, por muitas das vezes nós temos cantado essa canção, às vezes a gente não sabe qual base bíblica ela foi fundamentada.
Então, quando nós cantamos oceanos, na verdade, nós estamos cantando aquele momento ao qual Pedro, ele tem a sua experiência sobrenatural com Jesus, ele tem a sua fé totalmente renovada, até a visão dos próprios discípulos que estavam no barco é totalmente reconfigurada, porque realmente foi um momento marcante e sobrenatural na vida deles. Aquele homem, ele pôde experimentar um pouco do poder de Deus e do que é caminhar em cima da palavra e ter fé no nome de Jesus Cristo. Então nós sabemos que essa canção ela vai falar no texto de Mateus, que logo Mateus 14, versículos 22 adiante. Mas o versículo 25, ele é o ponto-chave dessa canção, que é onde que diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, meu querido, a letra original traduzida para o português, ela vai falar sobre esse chamado para as águas, né? A primeira parte vai falar assim, tu me chama às águas para o temeroso desconhecido onde os pés podem falhar. Então aqui, como o Alex disse, nós vamos nos atentar na tradução original, onde o autor da canção, ele coloca mais fundamentado no texto, porque quando se traduz para o português, né, Alex, há uma perda muito grande na fonética por causa até da rima que tem que ser construída na música. O Alex vai saber explicar isso melhor para nós. Então nós vamos fazer a leitura agora da música traduzida original, mesmo que ela não faça sentido, entre aspas, para a concordância no final das estrofes, para que haja a rima, né, que é o que a gente está acostumado nas músicas, né, que uma estrofe, um final de uma frase, rime com o final de a outra. Então eu vou ler agora a tradução original da música apenas traduzida, né? Que fala, como o Zilton iniciou falando, tu me chama às águas, para o temeroso desconhecido, onde os pés podem falhar. E lá te encontro no mistério, em oceanos profundos. Minha fé vai prevalecer. Eu chamarei teu nome e manterei meus olhos acima das ondas. Quando oceanos subirem, minha alma repousará no teu conforto, pois sou teu e tu és meu. Tua graça abunda nas mais profundas águas, e a tua mão soberana será a minha guia. Onde os meus pés podem falhar e o medo me cercar. Eu gosto muito dessa parte que fala, logo em seguida, tu nunca falhastes e não o farás a partir de agora. E na última parte, que é Espírito, leve-me até onde a minha confiança não tem limites. Me deixe andar sobre as águas, onde quer que tu me chames, me leve mais fundo do que os meus pés pudessem um dia chegar. E minha fé será feita mais forte na presença do meu Salvador. Realmente é muito linda a tradução, né? Tanto ela cantada, né? Quanto a parte dela apenas traduzida. Ela passa uma mensagem muito forte, né, referente ao texto que você leu, né, Zilton? Sim, muito poderosa. E o primeiro detalhe que a gente chama atenção é o fato de que eles utilizam a palavra oceanos. Mas o relato vai nos dizer que Jesus ele andou sobre as águas no Mar da Galileia, que é um lago muito grande, dentro do norte de Israel. Então, assim, ele é muito grande esse mar, ele tem mais ou menos 213 metros abaixo do nível do mar. Então ele é considerado um mar isolado por não ter nenhuma ligação com outros mares. Porém, ele não é um oceano. Mas o autor, ele entendeu que para que ela tivesse mais uma compreensão, devido a ser uma banda americana, e eles estarem cercados de oceanos, então ele trouxe a palavra oceano para trazer para o contexto os atuais, o que foi feito na época. Existe também até uma teoria, né, que o pessoal comenta, falando que ela foi mudada para oceanos, porque seria uma música, né, uma canção, algo
bíblico que envolveria toda a Terra, né? Sim. E os oceanos é algo que não tem separação, né? Que todo o mar levaria ao oceano e os oceanos envolveriam todo o globo. Sim. E assim, como o Alex leu, a primeira parte da canção ela foi feita na perspectiva de Pedro, como se ele estivesse relatando o convite de Jesus para andar sobre as águas. Então ele entende que aquele convite, por mais que fosse um convite estranho, porque havia uma tempestade, havia toda uma situação que pudesse lhe causar medo, ainda assim, ao saber que era o Jesus que estava o convidando, ele entendia que valia a pena se arriscar. Né, Alex? Isso. O parágrafo seguinte, né, que já partimos por refrão, fala quando Pedro clamou por Jesus. E ele começa a afundar por causa do medo. Mas diferente de Pedro, a letra diz que olharemos por cima das ondas e repousaremos no seu conforto. Então, isso traz até uma mensagem para a gente, né, a qual é normal nós sentirmos medo, é normal passarmos por situações que às vezes tira do nosso conforto, que seria realmente de dentro do barco, né? Ele estava confortável no barco, ele sabia que aquele barco suportaria, mas ele nunca tinha tido a experiência. E de repente para você que está nos assistindo, que quiser ter uma experiência, às vezes você vai ter que sair do barco e seguir a voz de Jesus. Sair da sua zona de conforto, sair daquilo que às vezes você já trata como algo normal, para poder experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. E na segunda estrofe a letra vai falar sobre a falha dos pés de Pedro. Então nós vamos ver na perspectiva de um homem que era um pescador, um homem que com certeza já tinha enfrentado na sua vida noites de tempestade e provavelmente por ser um pescador tão experiente, esse homem não tinha medo de nadar. Então o medo dele foi de não estar com Jesus ali naquele momento. Tanto que ele vai falar que o medo dele, a graça de Jesus é tão abundante que ela supre o medo. A mão soberana de Jesus vai o salvar. Então, quando ele diz isso na canção, dentro da perspectiva de Pedro, o medo não era de se afundar, porque a Bíblia vai nos dizer que ele começa a afundar. Algo jogado dentro da água, ela não começa a afundar, ela simplesmente afunda. Mas até uma situação desesperadora na presença de Jesus se torna um milagre. Isso. Porque ele começa a falhar os seus pés, ou seja, ele ao andar e ter dúvidas ali, seu pé começa a fraquejar. Então na nossa caminhada com Deus, como o Alex mesmo disse, o convite de Jesus para irmos ao encontro dele, às vezes nós vamos fraquejar, nossos pés vão falhar, só que se nós mantermos os olhos acima das ondas, acima das circunstâncias, confiando na abundante graça do Senhor, que a Bíblia vai nos dizer que onde abundou, né, o pecado superabundou a graça, isso. Mesmo durante o momento de falha. É muito provável que você consiga sair disso, porque o texto vai nos dizer que ele não apenas foi salvo por Jesus, mas ele volta para o barco, provavelmente andando junto com ele. E o interessante dessa música também só fazendo um comentário, mas também meio que já partindo para o final dela, a música ela fala de enxergar por cima das ondas, de olhar para cima, ou seja, de subir, né? E a próxima parte vai falar, ela vai pedir, na verdade, né, que eles pudessem, para que ele vá no mais profundo, né? Ele quer ir de encontro ao mais profundo. E fica parecendo que tem uma certa divergência no texto, né? Porque a divergência parece que uma hora ele pede para estar acima, para andar acima das águas, e depois pede para estar no mais profundo. Mas aí é onde a gente entende que estar acima é na confiança, é ouvir a palavra. E mais profundo seria o nível de intimidade que essa pessoa quer ter com Jesus. É o nível de intimidade que é de experimentar algo mais profundo, de viver algo que às vezes nunca viveu e de poder mergulhar de cabeça, né? A gente já até ouviu a expressão, inclusive do nosso pastor, aquela de pular de cabeça, né? Isso. Olhar antes de se jogar em algum lugar, a pessoa sempre olha antes, se tem uma pedra, se tem alguma coisa, mas aqui não. Aqui a pessoa ela quer mergulhar e pede para que leva-me ao mais profundo, né? É um pedido genuíno e lindo ao mesmo tempo. E também ele fala, né, aonde os meus pés podem ir mais longe. Então, assim, quando nós entendemos a situação de Pedro, um homem que se dispôs a sair do barco, um homem que ao chegar à presença de Jesus, experimentando o sobrenatural, vivendo algo assim que nenhum ser humano pôde experimentar, o medo tenta roubar essa experiência dele. Isso. Então, seus pés começam a falhar porque o medo te rouba experiências. Porém, ele fala, olha,
até aqui eu consegui chegar. Me leva nesse nível de intimidade mais profundo, me leva nesse lugar onde eu consiga ir mais longe. Porque o que Jesus disse para Pedro foi: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então ele fala: Senhor, tira as dúvidas do meu coração, porque eu tenho convicção que meus pés não falharão e eu conseguirei ir mais longe. Então nós entendemos que essa canção ela é muito bíblica, ela é ainda mais bela do que quando nós podemos interpretá-las assim no altar na igreja. E conhecer a raiz dela no original nos faz ver que, assim como foi dito na canção, há experiências que podem nos tirar a confiança no Senhor. Mas se nós tivermos a voz para o gritar no meio daquela situação, os nossos pés podem ir até mais longe que um dia já foram. Isso. E você que está aí em casa, quando for ouvir essa música, toma ela como se fosse uma oração, que você tenha um momento mais profundo com Deus, que você venha sentir a presença dEle, a voz dEle te chamando, e que você tenha coragem de sair do barco, da sua zona de conforto e de caminhar com Jesus, de obedecer à voz dEle, andar em cima da palavra dEle. E você terá testemunhos maravilhosos para relatar, você terá mais vigor para poder fazer as coisas, mais alegria em tudo que fizer, porque isso vai te levar num nível mais profundo. E esse nível profundo, ele sempre vai surgir, né? Você só vai viver o sobrenatural, tendo uma atitude no natural. Sair do barco é ter uma atitude natural que vai te fazer experimentar o sobrenatural. Isso. Alex, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Tamo junto, até a próxima. E você que está nos assistindo, deixa nos comentários alguma música, alguma canção que você gosta, que você quer que a gente faça essa exposição da música, né, relacionando com a Bíblia, tá? Deixa nos comentários aí, vai ser um prazer. Muito obrigado, pessoal. E é com o senhor, pastorzão. Agora chegou o momento da palavra. Não sai daí, não vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Vamos concluir então essa série de mensagens sobre a vida de Ana, a mãe de Samuel. Hoje, para concluir, quero ler com você 1 Samuel, a partir do verso 13, ou melhor, 14. E Eli, o sacerdote, lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha tristeza e da minha aflição é que tenho falado até agora. E então Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá. E Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para ficar lá para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o menino desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho no peito, até que ele desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram ao menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que eu viver, pois do Senhor eu pedi, e eles ali adoraram o nome do Senhor. Quantas batalhas que Ana enfrentou até ficar grávida de Samuel.
Nós aprendemos aqui nessa série de mensagens, ela foi afrontada por Penina. O seu marido, às vezes, não compreendendo bem, tentou ofuscar um pouco do sonho dela. E quando ela chega no templo para pedir a Deus, o sacerdote Eli também pensa que ela está embriagada. Mas essa mulher é símbolo de perseverança, é símbolo de devoção ao Senhor. Nós aprendemos muita coisa. E agora, para a gente terminar, quando Ana está orando, o sacerdote Eli vai pensar que ela está bêbada. Ela fala, não, meu senhor, eu não estou bêbada não, eu venho só derramando a minha alma perante o Senhor. Eu não sou a filha de Belial, ou seja, eu não sou uma mulher qualquer, eu sou uma mulher devota ao Senhor. Eu já orei a Deus e falei com ele que se ele me der um filho varão, eu devolvo o filho para ele. Eli ficou tão constrangido que ele falou assim, mulher, vai-te em paz e seja feita conforme a tua petição. Olha, irmãos, a mesma boca que a chamou de embriagada é a mesma boca que liberou a palavra de Deus na vida dela. Então eu já quero começar esse termo da mensagem dizendo, a mesma boca que te amaldiçoou é a mesma boca que Deus vai usar para liberar uma palavra para o teu milagre chegar. E quando ele libera a palavra, a Bíblia vai dizer que ela seguiu o seu caminho, voltou a comer e o teu semblante já não era mais triste. Olha o poder de uma palavra que vem da parte de Deus. Olha o poder. Essa mulher não estava grávida ainda, mas uma palavra que veio da boca do Senhor, da parte de Deus, vai fazer 3 coisas na vida dela. Primeiro, a mulher vai seguir o seu caminho. Ela chegou aqui desorientada, perdida, ela não sabia mais o que fazer, mas depois da palavra do homem de Deus, ela encontrou o seu caminho. Querido, você também, a partir de hoje, Deus vai lhe dar um caminho, Deus vai lhe dar uma nova direção. Essa palavra que está sendo ministrada aqui, Deus está abrindo caminhos para você, Deus está guiando você pelo caminho que Ele já preparou. A segunda coisa que aconteceu na vida da Ana, ela voltou a se alimentar. Havia muito tempo que ela não comia direito por causa da sua dor. E comer fala de coisa normal, de coisa natural. Uma pessoa que está bem, ela se alimenta, mas quando você está mal, a sua vida sai da normalidade. Mas depois da palavra do Senhor, a vida de Ana voltou para a normalidade. E assim também vai ser com você. Depois da palavra de Deus na sua vida, a sua vida vai voltar à normalidade. Tudo aquilo que era estranho, tudo aquilo que entrou na sua vida, que saiu da normalidade, a partir de hoje, Deus está colocando as coisas no eixo. As coisas vão voltar para a normalidade. E terceiro, o seu rosto já não era mais triste, porque depois da palavra de Deus, a alegria tomou conta do coração daquela mulher. O milagre ainda não havia acontecido, mas ela já estava feliz, porque uma palavra que vem de Deus alegra a nossa alma, traz paz para as nossas vidas e a tristeza vai ter que ir embora. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí, quando ela sai da casa lá do sacerdote Eli, quando ela volta para casa, a Bíblia vai dizer que ela voltou com uma palavra. Não é? O sacerdote liberou uma palavra para ela, mas quando ela chega em casa, ela e o seu esposo Eucana, a Bíblia vai dizer que eles vão coabitar. Isso aqui parece uma coisa simples, mas não é, porque tem a palavra de Deus e tem a parte do homem. O milagre é isso, é quando você recebe a palavra de Deus e aí você vai colocar em prática. Mas o que eu preciso te explicar aqui? Dentro da cultura bíblica, o sexo, a intimidade entre um casal, principalmente quando eles estavam idosos, era algo que eles faziam somente para procriar. Então, no caso de Ana, não gerar. Então, provavelmente, eles não estavam coabitando. Então, o que eu quero te falar aqui hoje? Receba essa palavra aí. A partir de hoje, você vai voltar a fazer as coisas necessárias para que o teu milagre aconteça. Tem coisas que eram necessárias que você parou de fazer.
Tem coisas que são obrigatórias para você fazer, para o milagre acontecer. Mas aí o tempo passou, a luta chegou, o desânimo veio e você parou de fazer. Você parou de orar, você parou de vir à igreja, você parou de correr atrás, você parou de sonhar, você parou de fazer aquilo que Deus mandou. Como que o Samuel vai nascer se Ana não coabita com Eucana? Então a palavra de hoje aqui ela é simples e objetiva. Volta a fazer as coisas necessárias para que o teu milagre aconteça. E quando os dois coabitam, a Bíblia vai dizer que o Senhor se lembrou dela. Olha, irmãos, a palavra se lembrar aqui no português nosso, dá a entender que ela estava esquecida. É como assim, ela estava lá sem filho, aí quando eles coabitam, aí Deus, lembrei de Ana. Gente, eu estava até esquecendo dela, mas não é isso, irmãos. A palavra se lembrar aqui no hebraico, onde foi escrito esse texto, significa o quê? Chegou a hora certa, chegou o tempo certo. Deus não havia esquecido, Deus só estava esperando a hora certa. O cálice dos filhos de Eli já estavam transbordando, até que chegou a hora que Deus disse, chega, agora é a hora do Samuel nascer. Posso liberar uma palavra aqui para você? Deus também, nessa mensagem aqui, Ele está se lembrando de você, ou seja, está chegando a hora certa, está chegando o milagre que o Senhor te prometeu, está chegando o tempo certo, porque Isaías 49:15 diz que pode acontecer de uma mãe se esquecer do seu filho, mas todavia Deus não se esquece de nós. Está chegando o tempo certo do milagre chegar. E quando Samuel nasce, aquele menino não iria abençoar só a vida de Ana, não, irmãos. Aquele menino veio para mudar a nação de Israel. Ele foi juiz, sacerdote e profeta. Havia muitos anos que Deus não falava ali, mas quando Samuel chega, Deus volta a falar. Ou seja, Ana chorou, demorou, Ana pensou que nunca ia chegar, mas quando chegou, não abençoou só a vida de Ana, não, abençoou toda a nação. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai abençoar muitas pessoas, vai abençoar a tua casa, vai abençoar teu emprego, vai abençoar a tua igreja, vai abençoar tudo que está à sua volta. E aí, depois de 3 anos que Samuel nasce, agora chegou a hora dela entregar ele ao Senhor. Lembra do voto que ela fez? Aí eu preciso te lembrar também. Lembra o voto que você fez para Deus? Você tem que cumprir. Não permita que aquilo que você ganhou de Deus afaste você de Deus. Ana havia falado, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego para o Senhor. E depois que o menino desmamou, e eu vou terminar aqui, a Ana chega no templo. Eli está lá e ela diz assim, você está lembrado de mim? Aí ele, não. Ela disse, eu sou aquela mulher que esteve aqui há uns anos atrás, atribulada. Por esse menino orava eu. Olha, irmãos, e vai ser assim na sua vida também. Um dia você vai chegar na sua igreja e vai falar, pastor, eu quero contar um testemunho. Por esse menino orava eu, por esse ministério eu orava, pela minha família eu orava, pelo meu filho eu orava, pela minha empresa eu orava, e eu estou aqui para contar um testemunho, para dizer que Deus é bom, para dizer que Deus é fiel. As suas lutas virarão testemunho para abençoar a vida de muitas pessoas. E aí, quando Eli vê aquela situação, ela chega com aquela criança de 3 anos e diz, eu quero ofertar algo aqui a Deus. Ela oferta o vinho, ela oferta a farinha, ela leva lá o animal, e até o momento Eli estava entendendo, que ele estava acostumado a receber isso, mas agora ela diz assim, eu quero entregar o meu filho ao Senhor, eu quero consagrá-lo a Deus. E eu vou terminar dizendo algo maravilhoso. Irmãos, guarda isso aqui. Naquele dia, a oferta foi diferente. Naquele dia, a oferta para Deus não foi animal somente, não foi vinho, não foi odre, não foi farinha, desculpa. Aquele dia, a oferta para Deus foi Samuel. E eu quero terminar dizendo, o que Deus mais quer é que você se entregue como uma oferta para Ele.
O que Deus requer de nós não é que eu entregue coisas, não é que eu devolva as coisas, não. Deus quer a sua vida como uma oferta viva, como um sacrifício vivo para Ele. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu vivia uma vida na igreja mais para lá do que para cá. E um dia, depois de tanto sofrer, eu ajoelhado no meu quarto, eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida. Eu falei, Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua. Eu me consagro ao Senhor, eu sou teu. De lá para cá, irmãos, a minha vida deu uma virada, deu uma mudança da água para o vinho. Porque naquele dia eu me consagrei a Deus, eu me entreguei ao altar do Senhor. E você que está ouvindo essa palavra aí, Deus também está querendo isso de você. Para de querer fazer troca com Deus. Não faça isso. Deus quer a sua vida. Deus quer que você se consagre a Ele. Deus quer que você sirva a Ele para valer. Deus quer que você entregue a sua vida a Ele por completo. E quando Samuel é entregue nas mãos de Deus, quando ele é oferta para Deus, a Bíblia vai dizer no capítulo 4, que a palavra do Senhor era rara, era preciosa. Mas quando Samuel se entrega para Deus, quando a mãe dele consagra ele ao Senhor, Deus vai voltar a falar. Ou seja, quando você se torna uma oferta nas mãos de Deus, Deus vai entregar a você aquilo que é raro, aquilo que é precioso, aquilo que poucas pessoas têm. Então, no término dessa palavra, fica o meu convite a você. Se entrega para Deus. Oferta a tua vida ao Senhor. É isso que Deus quer de você. Se você fizer isso, se prepare. Deus vai entregar para você coisas preciosas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Hoje nós aprendemos aqui com a vida da irmã Ana que para o milagre acontecer é necessário também eu fazer algumas coisas. O Senhor já liberou a palavra, agora eu preciso de fazer as coisas necessárias. E aquilo que eu prometi ao Senhor, eu vou cumprir. E um dia eu vou chegar aqui e vou contar o meu testemunho e dizer, por esse menino orava eu. E aquilo que o Senhor vai fazer é tão grande que vai abençoar todos que estão à minha volta. O nome do Senhor vai ser glorificado. E hoje eu aprendi também que a maior oferta que o Senhor quer não é eu entregar as coisas, é eu ser a própria oferta, é eu me entregar ao Senhor, é eu viver uma vida dedicada para Ti. Quero apresentar a todos que ouviram essa palavra, essa pessoa que está afastada do Teu Evangelho, que elas venham se consagrar a Ti, aqueles que não Te aceitaram como único e suficiente Salvador, que eles façam isso hoje. Essa família que está em crise, essa pessoa que está enferma, a porta que está fechada. Pai, que o Senhor venha fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente termina o nosso programa. Tenho certeza que você foi muito edificado. Não esqueça de dar o like, compartilhar e, permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Boa noite, paz do Senhor, Deus te abençoe.